Na cultura japonesa, existe uma expressão muito repetida entre chefes, mestres de cozinha e até em casas comuns. Primeiro se come com os olhos. Essa ideia resume uma filosofia profunda que atravessa séculos da culinária do Japão. Antes mesmo do sabor tocar o paladar, a comida precisa encantar visualmente. O prato deve despertar curiosidade, beleza e harmonia. Para os japoneses, comer não é apenas nutrir o corpo, é também uma experiência estética, quase artística. A aparência do prato comunica respeito pelo alimento, pela natureza e por quem irá comer. Essa tradição tem raízes muito antigas. Parte dela vem da influência do budismo e do shintoísmo, religiões que valorizam profundamente a natureza e o equilíbrio. Desde o período Heian, entre os séculos VIII e XII, já existiam registros de refeições cerimoniais em que a apresentação da comida era tão importante quanto o sabor. Os alimentos eram organizados de forma simétrica, com cores contrastantes e com utensílios escolhidos cuidadosamente. Essa preocupação evoluiu ao longo dos séculos até se tornar uma das marcas mais reconhecidas da culinária japonesa. Existe até um conceito chamado moritsuke, que é a arte de montar e apresentar os pratos. Não se trata simplesmente de colocar comida em um prato. Cada elemento deve ter uma posição pensada. A comida deve parecer natural, mas ao mesmo tempo equilibrada. Um peixe pode ser colocado de forma que pareça estar nadando. Folhas podem ser posicionadas como se estivessem caídas no prato de maneira casual, mas na verdade foram colocadas milimetricamente pelo chefe. Outro conceito importante é o goshiki, que significa as 5 cores da culinária japonesa: branco, preto ou roxo, vermelho, amarelo e verde. Acredita-se que um prato equilibrado deve apresentar essas cores, pois cada uma representa diferentes nutrientes e também cria um impacto visual harmonioso. Por isso é comum ver pratos japoneses que parecem pequenas, pinturas culinárias. Além das cores, há também o princípio das 5 técnicas de preparo: cru, cozido, grelhado, frito e cozido em caldo. E ainda os 5 sabores: doce, salgado, azedo, amargo e umami. O objetivo é criar uma experiência completa, equilibrando aparência, textura e sabor. Essa obsessão pelo detalhe começa já na preparação dos ingredientes. No Japão, cortar legumes não é apenas uma etapa da receita. É uma habilidade que exige anos de treinamento. Existem escolas e técnicas específicas de corte chamadas Yasai no Kirikata. Cenouras, pepinos, rabanetes e outros vegetais podem ser cortados em formas extremamente precisas. Alguns cortes tradicionais incluem o hangiri, que cria pedaços irregulares mas visualmente interessantes, ou o katsuramuki, um corte extremamente fino em que o vegetal é transformado em uma longa folha contínua. Esses cortes não são feitos apenas por estética. Eles também influenciam a textura e a forma como o alimento absorve temperos. Um pedaço cortado corretamente cozinha de maneira mais uniforme e apresenta melhor sabor. Outro elemento essencial na culinária japonesa é a estação do ano. Os japoneses valorizam muito o conceito de shun, que significa consumir alimentos no auge da temporada. Isso também se reflete na apresentação dos pratos. No outono, por exemplo, é comum decorar a comida com folhas que lembram o formato das folhas de bordo. No inverno, os pratos podem ter cores mais suaves e arranjos que remetem à neve. Os utensílios também fazem parte dessa estética. Diferente de muitas culturas onde os pratos são apenas recipientes neutros, no Japão eles são parte da experiência visual. Tigelas, pratos, bandejas e potes são escolhidos de acordo com a estação, o tipo de comida e até o horário da refeição. Uma tigela usada no inverno pode ter paredes mais grossas e cores escuras que transmitem sensação de calor. Já no verão, pratos rasos e claros são preferidos, transmitindo leveza e frescor. Muitas vezes, chefes possuem coleções enormes de louças diferentes e passam tanto tempo escolhendo o recipiente quanto preparando a comida. Essas louças, muitas vezes, são verdadeiras obras de arte. Algumas são feitas à mão por artesãos especializados em cerâmica tradicional japonesa. Cada prato pode ter pequenas imperfeições intencionais, pois existe um conceito estético chamado wabi-sabi, que valoriza a beleza da imperfeição e da simplicidade. Outro exemplo dessa filosofia aparece nas famosas caixas de bento. O bento é uma refeição organizada em compartimentos dentro de uma caixa. Cada alimento tem seu próprio espaço, evitando que os sabores se misturem. Mas isso não acontece apenas por praticidade. A separação também preserva a identidade de cada ingrediente e mantém a apresentação visual limpa.
Dentro de um bento tradicional, tudo é cuidadosamente organizado. O arroz pode ser moldado em formas perfeitas. Pequenos pedaços de peixe, legumes e omelete japonesa são colocados de maneira equilibrada. Muitas vezes, as cores são distribuídas para criar um efeito visual agradável. Existe até uma versão artística chamada Kyaraben, em que a comida é transformada em personagens ou figuras. Pais criam bentos com rostos de animais, personagens de anime ou paisagens feitas com arroz, algas e vegetais. Essa prática se tornou extremamente popular no Japão e demonstra novamente a importância da estética na comida. Mas os bentos não são apenas algo bonito para se ver. Eles também carregam um forte significado emocional dentro da cultura japonesa. Em muitas famílias, especialmente no passado e ainda hoje em muitos lares tradicionais, as esposas acordam cedo pela manhã para preparar a marmita que o marido levará para o trabalho. Esse bento não é feito de qualquer forma. Ele é montado com cuidado, organização e beleza. Cada pedaço de comida é colocado no lugar certo, com cores equilibradas e formas harmoniosas. Existe até um sentimento cultural ligado a isso. O bento representa carinho e dedicação. Muitos maridos levam essas marmitas para o trabalho com orgulho. Quando abrem suas caixas de bento durante o almoço, não é raro que colegas olhem, comentem e admirem a apresentação da comida. Um bento bem feito demonstra que foi preparado com atenção e afeto. É quase como uma pequena mensagem silenciosa, dizendo: alguém acordou cedo e dedicou tempo para preparar isso para você. Nas escolas acontece algo parecido, mas de uma forma ainda mais criativa. As marmitas das crianças muitas vezes são verdadeiras obras de arte. As mães preparam bentos cheios de detalhes para incentivar os filhos a comerem com alegria. O arroz pode ser moldado em formato de ursinho panda, com pequenos pedaços de alga formando os olhos e o nariz. Os onigiris, que são bolinhos de arroz, podem virar rostos sorridentes ou personagens. As salsichas muitas vezes são cortadas de maneira especial para se transformarem em pequenos polvos. Basta fazer alguns cortes na ponta da salsicha e, quando ela é cozida, as pontinhas se abrem formando tentáculos. De repente, o prato simples ganha vida, com pequenos polvinhos de salsicha ao lado de arroz moldado e legumes coloridos. Cenouras podem virar flores, ovos podem virar estrelas, e pedaços de pepino podem ser transformados em pequenos detalhes decorativos. O objetivo é fazer com que a criança abra sua marmita e sinta vontade de comer. A comida precisa parecer divertida, convidativa e alegre. Isso também ajuda as crianças a desenvolverem uma relação positiva com a alimentação. Comer não é visto como uma obrigação, mas como um momento agradável. Muitos alunos inclusive mostram suas marmitas uns aos outros durante o almoço, comparando as formas e os personagens que aparecem em cada bento. Esse cuidado com as marmitas reforça algo muito presente na cultura japonesa: a ideia de que preparar comida é um ato de carinho. Mas talvez nenhum alimento represente melhor essa obsessão pelo detalhe do que o sushi. O sushi é uma das comidas mais técnicas da culinária japonesa. Apesar de parecer simples, sua preparação exige anos de prática. Muitos chefes passam uma década inteira treinando antes de serem considerados mestres. Um dos pontos mais importantes é o arroz. O arroz do sushi precisa ter textura perfeita. Os grãos devem estar cozidos de forma uniforme, mas ainda manter sua estrutura. Eles não podem estar quebrados, esmagados ou muito grudados. Ao mesmo tempo, precisam aderir o suficiente para formar o sushi. O tamanho do grão, a temperatura do arroz e a quantidade de vinagre são extremamente controlados. Muitos chefes dizem que o arroz representa até 70% da qualidade de um sushi. Depois vem a montagem manual. Diferente de muitas comidas modernas feitas por máquinas, o sushi tradicional é totalmente manual. O chefe usa as mãos para moldar o arroz com pressão precisa. Pressão demais destrói a textura. Pressão de menos faz o sushi desmontar. O tamanho do sushi também deve ser exato. Cada peça precisa caber perfeitamente em uma única mordida. Isso permite que o equilíbrio entre arroz e peixe seja percebido de forma ideal. A textura do peixe também é fundamental. O corte precisa respeitar as fibras do peixe, criando uma sensação macia ao mastigar. Um corte errado pode deixar o peixe duro ou fibroso. Muitos mestres de sushi também escolhem facas extremamente especializadas. Algumas facas japonesas tradicionais são feitas à mão por ferreiros e podem custar milhares de dólares. Elas são afiadas de maneira tão precisa que conseguem cortar peixe sem esmagar suas fibras. Até o modo como o sushi é servido faz parte da experiência visual. Em restaurantes tradicionais, o sushi pode ser apresentado em bandejas de madeira, pedras naturais
ou cerâmicas artesanais. Às vezes são colocadas pequenas folhas, flores comestíveis ou pedaços de bambu para criar uma composição estética. A iluminação do restaurante, o posicionamento dos pratos e até o silêncio do ambiente ajudam a criar uma atmosfera onde a comida é apreciada com atenção. Curiosamente, essa filosofia de comer com os olhos primeiro também tem explicação científica. Estudos mostram que a aparência dos alimentos influencia diretamente a percepção do sabor. Um prato bonito pode fazer o cérebro interpretar o sabor como mais agradável. Por isso, quando um japonês vê um prato bem apresentado, seu cérebro já começa a antecipar a experiência do sabor. Outra curiosidade é que muitos chefes japoneses passam anos treinando apenas uma habilidade específica. Em restaurantes tradicionais, um aprendiz pode passar meses apenas lavando arroz ou cortando legumes antes de ser autorizado a preparar pratos mais complexos. Esse treinamento não é apenas técnico, mas também filosófico. Ele ensina paciência, respeito pelo ingrediente e atenção absoluta aos detalhes. No Japão, a culinária é vista como uma forma de arte comparável à pintura ou à escultura. Cada prato é uma composição visual, onde cor, forma, textura e espaço são cuidadosamente considerados. No final, essa obsessão pelo detalhe transmite uma mensagem muito clara: respeito. Respeito pelos ingredientes, pelo cliente, pela tradição e pela natureza. Por isso, quando alguém diz que os japoneses comem primeiro com os olhos, não é apenas uma metáfora. É uma filosofia culinária construída ao longo de séculos, onde cada corte de vegetal, cada grão de arroz e cada prato escolhido fazem parte de uma experiência completa. Uma experiência onde a comida não é apenas comida, mas também beleza, cultura, disciplina, carinho e arte.